Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem. A ideia é que a gente faça um papo bastante fluido, tá? Vão ter ricas trocas aqui, também trouxe a minha colinha, mas nós vamos fazer ricas trocas aqui. E acho que até por questões de tempo, acho que dá tempo, assim, se cada um, se vocês quiserem participar, tá? Se sentirem à vontade de fazer algum tipo de intervenção, alguma pergunta, também, por favor, fiquem à vontade de participar. Então, se apresentem, contem como é que vocês chegaram até aqui, um pouco da trajetória de vocês e o que fazem. Carol, por favor. Bom dia. Obrigada pelo convite, João, por estar aqui hoje com vocês, trocando um pouquinho, conversando sobre esse assunto tão recente, né? Tão instigante. A gente não para de falar sobre IA. Bom, eu tenho 15 anos de experiência em empresas de consultoria, passei por algumas grandes multinacionais de consultoria. Hoje estou há 6 anos na KPMG. Lidero a frente de Private Enterprise, que são as empresas privadas, médias, em crescimento. E, atualmente, também recebi o convite para liderar a estratégia global de Emerging Giants da KPMG, que é a nossa frente de trabalho com as startups. Então, estou vivendo esse grande desafio, né? Não apenas agora no Brasil, mas também olhando para outros mercados. E, bom, minha trajetória toda vem de marketing, de inovação, de novos negócios e, principalmente, lançando novos produtos, novos serviços no mercado. Então, quando eu vejo nessas tendências se transformando em realidade, para mim é muito empolgante. Bom dia, João. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, poder trocar ideia, aprender com todos vocês aqui. Currículo maravilhoso seu. Bem, eu vou começar falando do profissional, porque se eu começar a contar um pouco da minha vida pregressa, porque ela conecta muito com o que a minha evolução. Tá. Eu sou de Campinas, né? Fui jogador de futebol, joguei na Ponte Preta durante 12 anos. E fiz uma mudança, né, um turnaround bem forte. Virei estagiário aos 26 anos no Unibanco, estudei estatística, parei de jogar bola, porque entrei na Unicamp e falei, não, vou apostar no estudo e não no futebol. E trilhei toda a minha carreira na parte analítica, em modelagem, em ciência de dados. Eu vi toda a evolução, são 30 anos nessa área, então eu vi toda a evolução analítica nesses anos, né? Então eu brinco que eu sou o dinossauro que aprendeu a dançar, porque a cada mudança de cenário, de tecnologia, eu fui me adaptando. Tenho bastante experiência em grandes empresas, como banco, Unibanco, Itaú, Serasa. Atuei bastante como governança de dados, sempre em áreas de marketing, CRM, risco, crédito, no varejo, trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, né? Quando eu vejo o aplicativo do programa de fidelidade, eu lembro que em 98 a 2000 eu era o cara que fazia as análises, né? O market basket para os clientes, né? Então, fui evoluindo bastante. As minhas últimas experiências foram na B3, né? Tal Pacheco aqui, meu parceiro de lá. Fui na B3 para atuar com governança de dados, uma empresa mega regulada. Depois eu conto um pouco das histórias aqui. E acabei saindo tocando tudo, né? Minha carreira sempre foi a interseção entre plataforma de dados, ciência de dados, IA, né? E hoje estou no Banco BS2 para organizar, estruturar toda os times de dados com plataforma, com ciência de dados, com analytics e com governança de IA, que é um assunto que acho que dá para a gente trocar bastante aqui. Colega de Unicamp. Estudei lá de 90 a 95. Deu uma escorregadinha, ficar mais 6 meses, cumprindo pena. Foi bom. Bom, meu nome é André, né? A gente fundou a Vertigo em 1999, foi ontem. Bruno já contou essa história, ele era estagiário, mas como o cara mais esperto que eu, virou CEO da empresa rapidinho. Eu ficava ali escovando o beat, uma grande aquisição da empresa, e mais recentemente Vinícius, que também entrou para ficar no meu lugar, né? Sentou na cadeira de CTO. Somos um grupo bastante heterogêneo e, enfim, estamos aí sacudindo a árvore no mercado desde então, né? A minha formação é de engenharia de computação, a primeira turma de engenharia de computação da Unicamp.
né? E de lá para cá, a gente começou como empresa de treinamento, naquela época, passamos para consultoria, depois consultoria corporativa, e estamos aí fundamentalmente como empresa de transformação. Nós ajudamos nossos clientes a fazer transições, como tantas que já aconteceram, né? A gente ajudou o pessoal a adotar a linguagem de 4ª geração, aquela época do Delphi VB, a gente ajudou os clientes a irem para a internet, a adotarem Java, que na época era grande novidade. Quando o container surgiu, a gente ajudou os clientes a passarem por containerização e modernização dos seus sistemas, transição para a nuvem, e agora a adoção de IA em escala. Então, a gente está sempre surfando a onda. Nós não somos uma consultoria para líderes conservadores, somos uma consultoria para líderes corajosos que querem realmente transformar suas organizações. É isso. E tem uma cola aqui disso quando eu baixo para olhar, né? Mas é isso. Essa verve nossa de transformação digital, ela realmente é o nosso DNA. A gente é muito inquieto, a gente não consegue fazer a mesma coisa durante muito tempo. E hoje nós estamos estruturados dessa maneira, né? O Vinícius consegue dar uma escala muito grande para tudo aquilo que a gente sabe fazer. Eu fico arrumando sarna para coçar e arrumando coisa nova para a gente fazer. E o Bruno não deixa de gastar dinheiro demais. É por isso que a gente está vivo ainda aí até 2026. Show de bola. Vamos partir para uma rodada aqui sobre governança. Queria que a Carol respondesse. A KPMG, ela trabalha aí com grandes players aí no Brasil e na América Latina, e você tem um acesso privilegiado aí sobre práticas maduras de governança. Eu queria que você contasse, Carol, dentro do seu contexto recente, tá? Uma jornada de governança que teve um impacto estratégico real, tá? Que gerou diferenciação para uma organização que foi além da conformidade regulatória, por favor. Olha, que responsa, né? Porque governança é um assunto que para muitos dá arrepio, né? Principalmente mercado regulado. Poxa, governança é uma coisa quadrada, né? Que engessa, mas na verdade não deveria ser visto dessa maneira, né? Governança, se você for pegar o conceito by the book do IBGC, onde eles definem governança como uma série de princípios, valores, regras que auxiliam a dar transparência da tomada de decisão e a execução da estratégia. Quando a gente olha para um mercado regulado, isso basicamente é o que dá previsibilidade para o crescimento da empresa, né? Que consegue trazer também confiança, e principalmente o mercado regulado, que é o que depende dessa confiança. Confiança é quase um atributo, né? Um elemento de competitividade, um produto que você vende. Nós, na KPMG, a nossa missão é ser a empresa mais confiável do mercado. É assim que a gente... daí que a gente determina a nossa estratégia. Então, governança, basicamente, faz com que a empresa cresça e faz com que a empresa consiga trazer confiança para os seus stakeholders, para os seus clientes, para os seus acionistas, para as pessoas que trabalham na empresa, para o mercado em geral. E aí, eu falei que eu trabalho com empresas privadas, né? Quando você olha para o mercado de empresas familiares no Brasil, a gente tem uma estatística muito triste, que é... Primeiro que a gente não tem tantas empresas centenárias como o mercado europeu, o mercado americano, o mercado canadense. São poucas as empresas brasileiras centenárias, né? Se você for pensar nas empresas brasileiras mesmo, que já passaram por primeira, segunda, terceira geração, são pouquíssimas. E as empresas que chegam na segunda geração no Brasil são apenas 39% das empresas brasileiras. E para chegar na terceira geração, apenas 5% chegam. E aí, quando você analisa os dados, basicamente, o principal fator é a falta de governança corporativa. A empresa começa a crescer, começa a contratar mais pessoas, começa a ficar mais complexa, começa a internacionalizar, e aí chega o momento da sucessão, né? Vou passar o bastão. Então, vocês, né, agora, quantos anos de empresa? 26 anos.
26 anos. As empresas brasileiras, em média, têm essa idade, né, de 30 anos, 30, 40 anos. Começaram na década de 90, 80, as grandes empresas. E aí vocês já devem estar passando por isso, né? Poxa, como que eu vou fazer a sucessão aqui da liderança? Isso, em algum momento, vai passar por uma decisão. E isso é governança. Né? Quem toma a decisão, quem assume o risco, quais são os processos internos que precisam ser monitorados, quais são as métricas que precisam ser avaliadas. Então, isso tudo é governança corporativa, governança que, né, estou trazendo aqui um conceito um pouco mais amplo do que governança de IA, mas, na realidade, a governança ela não é simplesmente esse encurtamento, né, como que eu faço para tomar decisões mais rápido, mas é como que eu trago essa confiança para as nossas empresas, para dentro de casa. Então, eu não tenho um exemplo assim, específico, né, de uma empresa, mas a gente tem auxiliado muitas empresas a implementar essa governança. Eu trabalho muito com startups também, então startups é outro bicho, né, que também tem acesso a muito capital, tem uma possibilidade de escala, de crescimento muito acelerado, e sem governança o risco é muito maior. Então, acho que governança traz confiança, e sem confiança, o risco do negócio acaba extrapolando a escalada. Então, é muito importante olhar para isso de uma forma mais amigável, né? De fazer as pazes com a governança, com os controles, com essas regras, porque isso é que vai trazer sustentação ao longo prazo. Eu entendi perfeitamente. Governança aí como um asset de confiabilidade geracional. Muito, muito legal. Oliver, quer complementar aí? Diferenciação competitiva com governança, fala um pouco a respeito. Legal. Vou falar da B3. Eu fui para a B3 para implementar a governança de dados, né? Então, imagina você ir para uma empresa mega regulada, reconhecida como a governança corporativa, como um asset valioso. Se fala muito em confiança lá para manter a infraestrutura do mercado financeiro. E, de repente, chega a gente lá para falar, olha, a gente vai monetizar os dados. E eu preciso criar uma governança. Então, foi um baita desafio, né? Tiveram questões culturais, né, com que as áreas, principalmente áreas de governança corporativa, entendesse que a gente podia evoluir na monetização, mantendo toda aquela confiança. Com o quê? Com tecnologia, com processos, sendo mais ágil, né? Tanto que o nosso lema da governança de dados, eu acho que o Bruno escreveu ali no slide, né? Uma governança não burocrática, né? Adaptada ao negócio. Então, a maneira que a gente fez foi envolver as áreas corporativas nos processos de decisão, para eles ficarem mais confortáveis e saber que a gente estava implementando todos os controles, né, que a gente ia conseguir mitigar o risco. E a gente teve sucesso, tanto que eu saí da B3 no começo do ano passado. Esse ano eles criaram a Trilha, que é a junção de Neo e Neurotech, uma empresa de monetização, né? Então, toda aquela jornada que foi criada durante 3, 4, 5 anos virou um sucesso agora, né, com uma empresa trilhando, né, resultados com a monetização. Bacana, bacana. Carol, com a chegada da IA generativa, os comitês de governança tradicionais de TI, dados e compliance, na sua opinião, eles são suficientes? Ou você acha que a gente precisa de uma nova camada de governança específica para IA? Bom, acho que os comitês tradicionais, né, de auditoria, tributário, consultivos, são extremamente importantes, o board, né, completo das empresas, mas eu não vejo uma necessidade de uma criação de um comitê novo, comitê de IA. Na realidade, eu vejo como uma camada que cruza todos esses outros comitês, né, que está ali em todas todos os conselhos, todos os comitês internos da empresa, porque tudo vai ser impactado por IA. Todos os processos, todas as áreas que lidam com o cliente ou que cumprem com alguma questão regulatória. Então, depois eu falo desse slide aqui. Mas, na realidade, não é uma tomada de decisão, mas é como é que eu tomo essa decisão de uma forma mais mensurável, como que eu cuido disso que seja mais confiável
E a gente tem hoje, por exemplo, uma pesquisa da KPMG recente, onde 10% das empresas, esse é um dado de 2025, 10% das empresas entrevistadas, foram mais de 5 mil empresas entrevistadas no mundo inteiro, 5 mil empresas, CEOs responderam, onde 10% dizem que estão no maior nível de maturidade de IA. No entanto, 50% responderam que em 2026, esse ano, 50% querem chegar nesse nível maior de maturidade em IA. Ou seja, está todo mundo correndo, né? Está todo mundo acelerando, investindo muito dinheiro, trazendo muito CAPEX, muitos projetos novos, mas sem tanta governança, né? Ou sem tantos fundamentos consolidados. Então, está se acelerando muito, mas é necessário, principalmente, investir nos fundamentos. Então, eu imagino que agora, né, nessa transformação que a gente está vendo acontecer, os comitês todos precisam injetar IA na sua tomada de decisão, na sua avaliação e também no entendimento do que é arquitetura, do que são dados e que são as soluções. Bacana. Tem um dado interessante também que eu vi essa semana. O Gartner aponta o gasto de IA em 2026 como em 2,5 trilhões, né, e vem crescendo de 30% a 40% ano a ano. 20% disso sendo gasto na indústria financeira e desse montante também 30% sendo gasto especificamente com IA generativa, né, um imperativo, uma tecnologia relativamente recente, né, mas que abriu diferentes caminhos aí para os negócios. André, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estrutura, né, que a Carol comentou agora de governança, assim, né, na sua visão, é suficiente aí essa escala de tomada de decisão em relação à camada de governança? Como que você acha que precisa proceder aí essa escala dentro das organizações em relação aos comitês? Você porque é amigo, manda bola quadrada. O fato que eu não contei para vocês é que durante um período da minha vida eu me exaltei da Vertigo e fiquei um tempo, quase 10 anos, trabalhando em órgão regulador. Fui servidor do Banco Central durante um certo tempo. Enfim, tocamos projetos interessantes lá, SPB, o embrião do Pix, né? Saí antes disso. Foi uma época interessante e hoje eu tenho uma visão sobre essa palavra governança, sobre regulação, muito diferente daquela do empresário comum. O empreendedor comum costuma ter ojeriza essas coisas, né? Ele encara como burocracia, como entrave, né? E nós vivemos aí nos anos recentes, bem recentes, né? Um pequeno exemplo do que é quando você deixa correr solto, ainda mais em finance, né? Correr solto para não entrar muito no assunto, né? Mas governança é como você disse, Carol, confiança. Confiança no mercado é fundamental para o mercado existir, né? Para a gente não retroagir ao escambo, ao dinheiro guardado no colchão, né? Alguma confiança no mercado, o sistema financeiro tem que oferecer. Então, e é interessante a IA nesse momento, não relacionado a esse assunto recente, mas, na verdade, relacionado a esse assunto sim, porque houve um arroxo muito forte nas fintechs, muito recentemente, em resposta, em geral é assim, né? Quem faz a bobagem, né? Não é quem responde pela bobagem, mas tudo bem. As fintechs sofreram um arroxo muito grande, só que, no mundo pós-IA, é fácil você observar a regulação. Fácil. Para uma fintech, né, pelo menos. É menos difícil. Né? Você consegue, se você tem automações, se você tem essa cultura de qualidade que a gente falou, né? Então, essa obsessão que uma fintech, uma empresa de tecnologia tem por automações e agora por IA, observar, atender a regulação passou a ser algo mais barato. Gerar os reportes, né? Enfim. Então, para quem quer andar na linha, né? Não está tão difícil assim como seria, sei lá. Então, havia o receio de que o negócio das fintechs poderia ficar caro demais ou inviável. Ontem mesmo eu falei com um amigo meu lá de uma fintech lá de Floripa, né? E aí, como eu vou chegar, não.
A IA está fazendo para mim. Achando que ia ter sido um impacto. E não, como ele já tinha os dados, ele nunca se absteve de coletar as informações, de guardá-las, né? Para ele foi super, super fácil. Então, a gente tem que parar de olhar a governança como entrave à inovação. Na verdade, ela pode ser uma proteção a que seu investimento em inovação perdure, né? E ela zela pela qualidade daquele setor como um todo, né? Então, é bom olhar com olhos positivos, né? Porque, às vezes, a interpretação que você dá para a governança ou da regulação, ela é uma interpretação preguiçosa, né? Vamos dizer assim. Você acha que tem que ter passos manuais, excesso de zelo, quando, na verdade, a regulação e a governança pedem apenas que você colete uma evidência, que você pratique aquilo como sua própria natureza. Então, não é um custo se você trabalha daquele jeito. Como a gente fala também sobre IA, né? O dev para de programar do jeito tradicional e passa a fazer... Ele sai do fluxo aos poucos e entrega o trabalho para uma IA, né? É uma mudança de cultura, uma mudança de processo e uma organização que deseje que isso aconteça para todos os seus times, né? Ela pode incentivar, criar incentivos para isso e observar e garantir que isso aconteça. Então, governar não é entrave, às vezes é o contrário. É você zelar por bons incentivos que estejam no lugar, empurrando a mudança para a direção que você quer. Aproveitando que está contigo o microfone aí, né? Então, além desses incentivos que você comentou, né? Tem muita empresa que ainda está travada na POC ali, no pilot, tá? E tem muita empresa que já está extraindo um baita valor competitivo aí da IA generativa com governança. Eu queria saber, assim, o que diferencia uma empresa que conseguiu cruzar essa ponte aí, que saiu do piloto lá e está extraindo mesmo diferencial competitivo usando Gen AI e com governança. Uma frase para resumir isso, né? Parem de pensar IA como uma tecnologia, um negocinho que você coloca lá no projeto a mais, né? É uma capacidade organizacional, é uma mudança cultural, é uma mudança dos seus processos, né? Ou ainda que seus processos não mudem vindo de fora, né? Como a cadeia de valor de software continua a mesma, só que as velocidades são outras, né? Você pode ter mais zelo com algumas coisas porque o que era antes time consuming não é mais, tá? As métricas de qualidade da sua cadeia de valor de software, né, continuam sendo as mesmas DORA Metrics de antes, só que seus thresholds agora mudaram, né? Os seus números, os seus pontos ótimos são totalmente diferentes. Você vai ter que aprender isso, cada um de vocês vai ter que aprender isso, tá? Então, é uma capacidade organizacional, é uma mudança de cultura, é uma mudança fundamental e não um framework que eu baixei e botei para o time usar, tá? Quem arremessar IA nos times vai ter resultados subótimos, né? E você vê gente séria falando isso. Você vê papers publicados por gente até respeitável, dizendo, o ganho com IA, na verdade, não é isso tudo, é marginal, só ganhei 15%, ou 10%, ou 20%. Isso é uma prova de que você está medindo a coisa errada, de que você está usando do jeito errado. É uma skill issue, que a gente gosta de brincar no Twitter, né? Se você não está tendo 10 vezes ganho naquela tarefa sua que a IA, naquele microcosmo, pelo menos, né, que a IA substituiu, se você não está tendo 10x, você está fazendo alguma coisa muito errada. Claro, toda a sua cadeia de valor, né, tem a tua cadeia de produção de software, tem a tua cadeia de valor no mercado. Né? Isso é muito mais complicado do que só. A IA não vai mudar tudo. Mas esse microcosmo da produção de software, por exemplo, cara, se você não está voando aqui, cara, você está fazendo algo muito errado. Tá? Respondi, né? Super. Vou fazer uma pergunta aberta aqui. Quem se sentir à vontade, puxa o microfone, tá? Como é que os líderes de TI eles precisam posicionar a conversa de IA para o board de uma organização? Como um risco, como uma oportunidade ou como os dois? Tá saindo bem o som, tá? Tá tranquilo? Bem, eu acho que não tem como não falar desses dois assuntos, né? Como uma oportunidade de eficiência, ganho, receita, é o que brilha nos olhos, né, de todos os executivos, né, quando se fala de IA, mas a gente sabe da dificuldade, né? A gente está no início dessa jornada também, a gente ainda está começando a extrair valor.
quero ver exemplos onde isso já realmente já acontece e trocar para encontrar os caminhos. Mas é difícil de não falar de risco, somente no nosso mercado aqui, mercado financeiro, mercado de bancos, não tem como, né? Então, acho que o ideal é usar isso como um acelerador, né? Algo que vai viabilizar. A gente está numa jornada de implementação de cases, né, dos pilotos, né? E a primeira sprint foi sofrida demais, assim. A gente bateu muito cabeça, principalmente na hora de, não, meu case é para valer. Ele vai gerar resultado. E na hora de colocar em produção, né? Quando a gente está fazendo um case com área de câmbio, a gente descobre que ainda tem mais um terceiro que precisa estar integrado com a solução que está integrada com o sistema transacional, né? E daí, nas conversas com as áreas de cibersegurança, olha, tem um risco, né? Tem um risco no agente conversacional do RH. Mas qual o risco, né? É dentro do Teams. Não, ele pode... Um risco reputacional. Eu falei, mas ele pode entrar lá, o desenvolvedor, porque a área de negócio que estava desenvolvendo, a gente está estimulando bastante as áreas de negócio, elas participarem dessa evolução. Ele pode mandar uma mensagem para a empresa toda. Eu falei, eu posso fazer isso agora para o Outlook, igualmente, e de repente com potencial maior. Então, assim, não tem como deixar de falar de risco, mas, ao mesmo tempo, colocar isso como um asset que vai acelerar, né? Então, você vai mitigar problemas, porque isso está vindo com uma tremenda velocidade, assim, e cada vez mais vai ser mais rápido. Se a gente não trabalhar em conjunto os mitigadores, né, com certeza a experiência não vai ser benéfica. Show de bola. Carol, complementa aí. Cara, não tem como não falar de risco quando você traz IA para a mesa. Eu acho que dá para a gente falar sobre isso aqui a tarde toda, continuar aqui no almoço, mas a IA traz um risco enorme, né, para as pessoas, para o negócio, para a confiança também com os clientes, para o que você entrega. Então, o líder de TI que está liderando essa jornada precisa conhecer bem, né, os riscos, como mitigá-los e levar isso para a liderança. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para o Oliver, bem interessante aqui. Você esteve na B3, meu caro, um período de grande transformação do mercado lá, né? A citar aqui o Open Finance, o Pix, tokenização. A B3 é uma das primeiras bolsas do mundo aí a implementar essa tecnologia, virou referência global. Queria que você citasse aí, na medida do possível, como é que a TI precisou se reinventar para acompanhar esse ritmo de regulação e inovação ao mesmo tempo, aí, por favor. São ciclos, né, de transformação, né, que acho que todos nós passamos aqui. Eu lembro bem desse período e onde a B3 super robusta, né, com plataformas praticamente os monolitos, né, que traziam segurança para todo o mercado. Quando você começa a navegar para o mundo de inovação, de tokenização, de Open Finance, de Pix, não vai funcionar, né? Então tem que ter, e lá passou por uma jornada de transformação tecnológica, migração para as clouds, assim, como fazer isso mantendo a segurança, mitigando o risco, como ser mais ágil, como criar microserviços, né, para você responder mais rápido e ter soluções mais modulares, né, onde você conseguisse atingir o resultado. Então, assim, eu acabei passando por toda essa transformação. O legal é que dados foi o primeiro negócio a migrar para a cloud. Então, a gente acabou sendo meio que exemplo para as demais áreas de negócio, né? Como essa migração foi sofrida, para a gente foi dura de sair para o DW, né? Aquela história toda para esse mundo de cloud, né? E eu acho que isso também ajudou nessa evolução, nessa discussão, caiu na mesa, né? E teve uma transformação gigante, né? Tá que o Pacheco ele pode até falar melhor do que está lá no ambiente transacional, né? Então, e ela conseguiu fazer essa mudança mantendo a governança corporativa robusta, porque é o que gera confiança para o mercado, né? Bacana. Mais ou menos nessa linha, Carol, quando a gente fala de IA no setor financeiro, tem uma tensão grande entre velocidade de inovação e exigência regulatória, né? Pressões aí do Bacen, da SUSEP. Na sua experiência, como é que essas organizações estão equilibrando essa equação, por favor? Bom, primeiro que crescer cumprindo normas é uma equação ingrata, né? Quando a gente fala de inovação go fast and break things, né? Mas a gente
tem um mercado regulado, um mercado, né, principalmente financeiro, totalmente dependente, né, da regulação. Então, as empresas precisam crescer já com essa mentalidade, né? Primeiro, compliance by design, trazendo o cumprimento das regras de privacidade, LGPD, né, e dados, e toda a gestão de risco também, governança corporativa, os modelos de risco, as trilhas de auditoria. Segundo, também as POCs controladas, né, ter uma trilha de produção de POCs que sejam, não uma forma de ter isso largado, né, dentro da empresa, cada área tem o seu projeto, faz a sua inovação, mas ter esse controle. Dentro dessa própria, mais um dado dessa pesquisa, né, que eu achei bem interessante, depois eu compartilho com vocês, mas 74% dos diretores de TI dizem que seus POCs de AI estão gerando valor para a companhia, mas apenas 24% conseguem comprovar ROI. Ou seja, né, a gente ainda tem e quando a gente vai nas empresas, a gente vê, não é nem só aquela área de POCs, né? A gente vê um cemitério de POCs, que tem tudo ali que é feito e não é aproveitado, somente é utilizado em uma área e não vai para outras áreas. Então, acho que ter essa esteira, esse controle é muito, muito importante. E outra coisa, quando a governança também é madura, o diálogo com o órgão regulador, ele se torna mais proativo e menos reativo, né? Então, ter esse relacionamento, trazendo o que você está desenvolvendo, quais são as expectativas, o que o mercado está respondendo, ter esse diálogo mais proativo também é extremamente importante. Então, eu vejo esses 3 elementos, né, de controle da inovação, controle das POCs, compliance by design e também o diálogo proativo com o órgão regulador. Alguém quer comentar? Está anotado? Essa tensão, né, entre inovação e a regulação, né, ela é real, é onipresente. E o alvo é móvel para piorar, né? A regulação, ela não fica quieta. Ela, ainda mais em épocas tempestuosas, como a recente, ela tende a sacudir bastante a árvore, né? Eu suponho, né, não é mais o meu mundo, mas eu suponho que a IA seja um grande aliado, né, em adequação, em observância, né? Consegue reagir a mudança regulatória mais rapidamente. E aquilo que a gente conversou mais cedo, o dever de casa estando bem feito, né, fica mais rápido ainda, mais simples ainda. A proximidade do órgão regulatório, Carol, você contou uma coisa muito interessante, porque é uma vontade, que eu me recordo bem, é a vontade dos dois lados, né? O órgão regulador também tem suas angústias, né? Ele também regula por espasmos, ele também depende de terceiros para a regulação acontecer, né? Leis e salsichas, né? Melhor não saber como são feitas, né? Então, o regulador tem uma intenção, aí até aquilo virar uma lei, sai alguma coisa lá de lá, e depois que a lei sai, tem a coisa aleatória, que é a interpretação da lei, que a gente sabe que também, né? Enfim, é algo também bastante previsível. Então, o Banco Central ele tem lá o tal do LIFT, que é justamente isso, um laboratório para inovação, onde não é um cercadinho, mas é mais, a intenção daquilo é a comunicação. Sandbox. Né? Sandboxes, é uma licença regulatória para quem está escalando uma coisa nova, né? Mas é uma proximidade do regulador para também quem quer ter, como você falou, quer construir uma ponte, né? Não esperar por um atrito lá na frente. Mas é muito, muito bem pontuado. Deixa eu complementar. Claro. Rapidinho aqui. Enfim, normas, né, regulações acontecem sempre, né? E eu passei na B3 na adequação à LGPD. A gente não tinha tanta tecnologia, né, disponível para você acelerar os mapeamentos, né? Nossa, tem que mapear todos os dados pessoais. Então, foi sofrido, né?
Tanto que a adequação foi se estendendo ao longo do tempo, né? E eu tenho certeza que até hoje tem muita empresa que não está tão bem adequada. Passou-se o tempo, LGPD rolando, estou no Banco BS2, agora tem a Resolução Conjunta 18 do Banco Central, que fala de qualidade das informações dos dados regulatórios enviados para o Banco Central. Sim, nos fóruns da FEBRABAN, estamos GTs discutindo isso ardosamente, mas hoje o que entra na discussão é IA, porque assim, toda aquela dificuldade que a gente teve de mapear, saber quais relatórios que estão em áreas espalhadas, documentadas, hoje você tem tecnologia para que, de alguma forma, você acelerar essa governança, né? A implementação da governança. Tanto que a gente está aproveitando esse normativo para acelerar a implementação da governança de dados no banco, né? E não tem como não fazer utilizando de tecnologia, utilizando de IA. Então, acho que a governança acaba ganhando um acelerador, né? Além de mitigar risco, ela vai se beneficiar muito. Boa. Um catalisador de mudança aí. E a observação que eu faço é que esse tipo de força externa permeia tanto a indústria privada, né, o FSI, quanto órgãos públicos, né? Órgãos públicos também passam aí de demanda regulatória externa. André, você é um dos principais defensores no Brasil que a engenharia de plataforma ela não é só uma estratégia de eficiência de TI, tá? Ela é uma fonte de diferenciação, de persistência de conhecimento, de otimização de processos e também um pré-requisito para extrair o valor real da Gen AI dentro das organizações. Eu queria saber o seguinte, por que uma empresa ou um órgão público que não investir em engenharia de plataforma vai ter dificuldade de escalar Gen AI e o que é o elo que define essas coisas? Legal. Eu falei isso algumas vezes hoje, né? Software é uma cadeia de valor como outra qualquer, né? A gente não gosta de fazer o paralelo com linha de produção, porque é um paralelo infeliz, né? Construir software não é igual a construir um prédio, que o domínio é sempre o mesmo. Construir software é sempre um desafio novo a cada projeto, um domínio novo de informação, mas é uma cadeia de valor. Isso, claro que é. Bom, enfim, se você coloca porcaria, vai sair porcaria, né? Não tem mágica que resolva isso. As organizações têm um dever de casa, em sua maioria, para ser feito, que precede a existência da IA generativa. Tá? Esse assunto que a gente falou, DevOps, que é justamente você olhar para a sua cadeia de valor de software e resolver ineficiências, implantar um modelo de melhoria contínua, que isso não é assunto novo, é assunto novo, entre aspas, em software. Mas, gente, aquele papo de Toyota, lá nos anos 80, ou anos antes até, né? Toda aquela onda de reengenharia, enfim, é aquilo, aplicado à cadeia de valor de software. Você está olhando essa cadeia, ela se repete, ela tem seus ciclos, e você quer encurtar aquelas interações, você quer um feedback loop mais rápido, não tem diferença filosófica nenhuma. Só que eu não sei por que cargas d'água a TI tem uma dificuldade enorme em fazer isso direito. Porque a TI sempre olha como uma questão de implantar ferramenta. Eu preciso de um pipeline automatizado. Vou comprar o quê? Vou comprar o GitLab, o GitHub, eu não sei o quê, instala esse negócio ou habilita na nuvem. Legal, você empurrou uma coisinha mais rápida, você não implantou um modelo de melhoria contínua. A maioria das organizações não mede métrica nenhuma na sua cadeia de valor. O pessoal vai em evento, vai no Gartner, adora métrica, não sei o quê. Esse assunto de DevOps ou de plataforma já é mainstream. Você vai no evento mais careta do planeta, né? Um evento do Gartner, lá em Las Vegas, onde quer que seja, e vão falar exatamente isso. Cadeia de valor, automação, DevOps e melhoria contínua. O espírito da coisa é implantar um modelo de melhoria contínua e a imensa maioria das organizações não faz nada nem perto disso. Então, DevOps é sempre um assunto do qual todos falam, todo mundo tem opinião, né? Todo mundo tem algo a falar, mas é absolutamente algo que assentou, né? Assentou de um jeito médio para ruim em todas as organizações e quase ninguém está melhorando aquilo continuamente, né? Se você não faz esse dever de casa, você vai usar IA generativa e ela vai acelerar parte desse processo, mas talvez você não tenha o ganho fundamental que a gente faz 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Por quê?
Você tem um gargalo que continua ali. Você tem uma GMUD na sexta-feira, onde o pessoal que aprovava, sei lá, 20 mudanças, agora tem 200 mudanças para aprovar na sexta-feira. Você está empurrando mais código para um processo que é absolutamente pré-histórico de aprovação de mudanças, que ele agora vai errar mais. Né? Precisamos mudar isso, bota mais uma burocracia, mais um controle, sei lá, bota uma GMUD um sábado. As pessoas têm que pensar diferente, tá? Tem que buscar obsessivamente o modelo de melhoria contínua, com automação, e a IA te ajuda a fazer essa transição, mas você tem que se convencer que está ruim. Eu vi falando com o Vinícius, uma dificuldade nossa, a gente tem uma linha na Vertigo Sorte de transformação, em que essa linha de melhoria contínua, de modernização da TI, a maior dificuldade nossa é que a gente percebe que o cliente está lá com uma dor enorme, um calo no pé enorme, mas ele não admite que tem um problema. E se a pessoa não admite que o processo dela é ruim, o que adianta jogar IA em cima daquilo? Não vai resolver. Então, essa é a turma que vai dizer, vai lá, só tive 15% de ganho marginal com IA, isso é um engodo. Desculpa, cara, você não fez o dever de casa. Então, o que a gente falou aqui hoje não é porque a gente quer vender um produto, não, é que realmente, para a IA brilhar, ela vai brilhar em um lugar onde você aceita a ideia de que você precisa melhorar. Não quer fingir que está tudo bem e agora está tudo bem vezes 2. Tá? Então, acho que esse é o principal problema. Né? A plataforma é uma maneira de você trazer, isso que a gente falou mais cedo, na plataforma de você trazer um entendimento comum. E ela fala para de negócio. Enquanto o DevOps tem um ranço de TI, tem mais commit, tem mais não sei o quê, tem teste automatizado, tem teste fim a fim, é um vocabulário de TI. Engenharia de plataforma fala para a tua gestão. Tá? Eu vou ter entregas com menos... Eu vou ter redução de risco operacional, vou ter redução de custo operacional, vou ter maior satisfação do cliente. Quando você traz o diálogo, é a mesma coisa, tá? Lá no dia a dia, lá no chão de fábrica, você vai estar fazendo as mesmas coisas que o DevOps falava, só que agora você consegue falar para cima. E você está com a intenção de escalar aquilo na organização. E a IA vai te ajudar a fazer essa transição. Mas você tem que acreditar que tem que melhorar. Você não pode acreditar que está tudo bem. Né? Então, essa é a grande dificuldade nossa hoje, como consultoria, é lidar com clientes que não admitem que tem um problema. Mas isso não é um problema difícil, porque, novamente, não é visionário, é algo já aceito, já é mainstream. Você vai no evento há 10 anos, aí, o que tem que ser feito é o que já falam, mas você tem que entender que não é um problema de TI, é um problema cultural e é um problema de transformação organizacional até, e com IA realmente impacta toda a cadeia de valor. E você tem que estar preparado para isso, para reinventar o seu negócio, reinventar os seus processos, e não para achar que eles estão bem, só precisa acelerar. Se você vai com essa vibe, vou acelerar meus processos que são ótimos, provavelmente você não vai ter um bom resultado. Perfeito. Eu vou convidar aqui a todos a contribuírem aí. Tem alguma pergunta para algum dos painelistas antes de partir aqui para a nossa rodada de encerramento? Pacheco. Boa tarde, eu sou Marcelo Pacheco, da AB3, sou um gestor do time de desenvolvimento web, e a pergunta é para a Carol. Não é para criar inimizade não, Carol. É o seguinte, governança, nem vou discutir que é super importante, né? Para você crescer ordenado, você tem que ter processos e poder medir esses processos. Mas a questão é assim, a gente hoje está embrionário em inteligência artificial. Então, está todo mundo querendo criar um seu espaço. Nesse momento, a governança ela pode ser um anticoncepcional para a evolução. Por quê? Porque, assim, se eu começar a controlar, imagina assim, uma sala cheia de Legos e cheia de crianças. Se eu começar a falar, não, você só vai mexer com vermelho, você só vai mexer com amarelo, você só mexe com isso, eu posso criar barreiras de evolução inicial do processo. A governança nesse momento, pode atrapalhar, nesse momento embrionário? A gente está vivendo um momento transformacional, né? Está mudando o comportamento, está mudando a nossa relação com tecnologia, mudando os empregos, mudando a sociedade.
praticamente, né? Quando você conversa, falar de AI, a gente entra numa conversa praticamente filosófica. Acabei de voltar do SXSW e foi todo mundo para lá achando que a gente ia falar de inteligência artificial, ia aprender, falar com todos, né, as LLMs que estavam lá, as empresas de tecnologia, o que está acontecendo de novo, tendências e novidades, coisas que você nunca viu na vida, vai ver lá. E todo mundo voltou preocupadaço com o ser humano, sabe? Foi o cerne da conferência como um todo, foi as pessoas. Como que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade. Então, eu acho que a gente tem que experimentar, a gente tem que se jogar, tem que aprender. Se você não fizer isso, você está para trás, né? Acho que a gente precisa estimular as pessoas, deixar livre para que elas possam testar, mas de uma maneira também responsável, né? Uma vez que tem o Shadow AI, né? O profissional está usando 5 outras ferramentas dentro do computador da empresa que você não tem controle, você tem POCs acontecendo dentro das áreas que você não vai entender, mas a gente precisa começar a governar sim, sabe? Acho que a gente tem que entender o impacto disso no negócio, o impacto disso nas pessoas, o impacto disso no que a gente está levando para o cliente. A gente tem uma preocupação muito grande, porque eu sou, né, de consultoria, a gente vende conhecimento, a gente vende experiência das nossas pessoas para o mercado. Quando a gente usa inteligência artificial em todos esses processos, a gente está terceirizando para a AI esse conhecimento. Então, eu tenho pessoas extremamente qualificadas que estão utilizando ferramenta, mas se eu não entregar isso de uma forma que foi analisada, que foi verificada, que tem esse olhar humano também, né, antes de chegar no meu cliente final, eu estou colocando um risco imenso dentro risco reputacional, inclusive. Então, é um equilíbrio muito difícil, né, de chegar até ele, que é ter essa governança, esses controles, mas de uma forma também abrir espaço para as pessoas criarem, abrir espaço para as pessoas experimentarem e trazer inovação. Mas eu fico um pouco preocupada, sabe, de deixar isso, usar a frase aqui do André, largar solto, né, porque eu acho que o risco realmente ele é muito grande. Eu só queria também aproveitar e completar que, assim, governar não significa limitar o uso. Lá no Vertigo, por exemplo, a gente, não um caráter punitivo, mas a gente concedeu acesso para praticamente todas as pessoas nos times, né? E eu quero saber quem está usando e quem não está usando. Então, eu posso criar incentivos, eu posso entregar a ferramenta, e eu quero saber se aquilo está tendo impacto na produtividade das pessoas. Então, não necessariamente quero limitar. Então, eu posso estar governando com o intuito de disseminar o uso. Tá? Porque, senão, vou estar entregando a ferramenta, incentivando as pessoas a usarem, e vou ter times que não estão performando, e eu nem sei se eles estão usando IA ou não. Então, não precisa ser um controle no sentido ruim da palavra, né? Eu acho que tem um ponto da governança. Fala o microfone aqui. Obrigado. Eu acho que um ponto da governança que é importante, principalmente falando assim, em empresas, talvez com um highlight para o público-alvo da gente aqui, que são ambientes regulados, é que o uso da IA ele pode trazer uma fragilidade em termos de dados, né? Que é o assunto do nosso amigo. O uso incorreto ou imprudente de uma IA num ambiente regulado pode nos levar a vazamento de informações em proporções aí catastróficas. Então, tem esse componente de liberar o uso, de incentivar o uso, de incentivar o aprendizado, né, de transformar a cultura. A gente está passando, acho que em quase todos os nossos clientes hoje, a gente está passando por isso. Mas a ter esse cuidado, porque dependendo da forma que você usar uma LLM,
você vai colocar suas informações todas na janela. Você vai colocar suas informações disponíveis, informações que num ambiente regulado você tem, né, um zelo a mais do que nos ambientes mais corriqueiros que a gente trata. Então, acho que é um ponto de atenção muito importante e que o pilar governança é que provavelmente vai te trazer aí né, de colocar todo mundo dentro dos cercadinhos corretos para garantir que a gente não vai ter esse problema. Acho que esse é um ponto importante. E esse exemplo, até, Pacheco, o que a gente está fazendo no banco BS2, acho que exemplifica. Imagina o parquinho, né? Você tem um parquinho, você coloca todos os brinquedinhos soltos lá para todo mundo brincar, se divertir e testar, experimentar. Em setembro do ano passado foi criada a governança de IA e foi um pouco dessa estratégia. Foram criados o mínimo de mitigadores ao redor para o brinquedo não sair, né, para fora e não ter esse tipo de problema. E foi comunicado que, olha, a gente vai homologar as ferramentas que a gente entende como corporativas, né? Então, vai brincando, mas vai chegar uma hora, a gente vai comunicar e vai bloquear. A gente fez a comunicação ontem. Mas o que a gente fez durante esse período? A gente foi construindo a governança meio que em conjunto, né? Com as áreas de negócio participando, entendendo por que isso, por que será que essa ferramenta não é melhor? Será que se eu for por esse caminho eu vou mitigar algum tipo de problema? A gente mandou para a organização toda, tiveram 3 respostas. Né? Para a gente foi sucesso, né? Se 3 pessoas numa empresa de 1000 funcionários, né? Que a gente sabe que a gente monitora, todo mundo está brincando no parquinho, né? E reclamaram, né? Vieram, não, vem para cá, a gente vai encontrar uma solução para você. Então, fazer essa implementação compartilhada, eu acho que é um caminho interessante, para você não criar um muro de 4, 5 metros em volta do parquinho e ninguém vai se enxergar. Perfeito. Abro para outra pergunta aí, pessoal. Quem se sente à vontade aí, quem gostaria de trazer mais um ponto de contribuição ou questionamento, por favor. Tranquilo? Perfeito. Eu vou partir para a nossa última rodada aqui. Enfim, queria que todos respondessem, por favor, tá? Se vocês pudessem dar um único conselho para um CIO ou CTO de uma instituição financeira, de seguradora ou de órgão público, que está montando a sua estratégia de IA para os próximos 2 anos. 2 anos é bastante tempo. Qual seria esse conselho? Bom, eu trouxe um slide para me ajudar aqui, né? Mas essa foi o framework, né? Ou a estratégia, o modelo que a gente utilizou dentro de casa, dentro da KPMG, que a gente tem utilizado também com os clientes, onde a gente passa por estratégia, a gente passa pelos dados, né? Infraestrutura, confiança dos dados e tudo relacionado à governança, né? Que está dentro de trust, workforce, né? As pessoas, treinamentos, identificando as pessoas que vão ser líderes, né, que vão liderar dentro dos projetos, e depois a gente passa por tecnologia. E aí talvez aqui fica a minha dica, né, que eu acho que quando a gente começa apenas pela tecnologia, a gente está esquecendo um elemento muito chave, que é esse daqui, que são as pessoas. Que são as pessoas que vão utilizar, que vão entender, inclusive, o que pode e o que não pode, quais ferramentas que são que você, né, tem acesso, como utilizar, como levar isso para o cliente. Então, preste bastante atenção nas pessoas. Eu acho que a gente está vivendo uma transformação dentro das empresas que vai acontecer em todos os níveis, nos níveis desde, né, da liderança até os entrantes, né, que estão chegando dentro da empresa. Então, vocês como líderes, né, como tech leaders aqui, precisam levar em consideração, sim, a cultura organizacional, o treinamento e como que as pessoas vão ser inseridas nesse processo. Ótimo. Boa, Carol. Até reforçando, envolvam mesmo as pessoas nessa jornada, construam juntos. Lógico que a fundação, você ter a estruturação, ter as plataformas, elas vão ser aceleradores e vão ser mitigadores. Mas se der para começar em paralelo, melhor. Você não começa a falar em adoção, em cultura, que eu acho que você vai meio que jogando essa conversa na mesa, né? E os fantasmas vão
saindo da mesa e a conversa fica muito mais fácil, né? Então, tente começar em paralelo, e qualquer decisão tecnológica envolva a área de negócio, envolva as pessoas, para tentar entender que você pode, pelo lado técnico, você pode achar que é a melhor das soluções, vai resolver e mitigar todos os problemas, e no final pode emperrar um processo, uma oportunidade que tem com o cliente, por exemplo, tá? Então, acho que essa troca é fundamental. Perfeito. É difícil acrescentar alguma coisa, né? Mas eu diria, não minimize o tamanho do desafio, do esforço que é a mudança cultural da empresa. Tá? Esse parquinho que eu falei mais, que é o parquinho do desenvolvimento de software, né? Esse é uma receita que tem muita energia, muita gente ali escrevendo sobre, fazendo. Essa talvez não seja nem a parte mais difícil, ainda mais se você apoiar por plataforma. Agora, o resto da organização inteira, as áreas de negócio, como que o RH vai trabalhar com isso, como que o finanças... É demais a mudança, ninguém é capaz de contemplar tudo isso sozinho. Então, entendo que, sim, é um caráter experimental muito no começo, foco em resultados, eventualmente, mas não pensem que é só colocar a ferramenta e dar treinamento. A mudança de cultura é extremamente difícil de ser feita, e não é a TI que tem essa habilidade. Historicamente, não é. Excelente. Queria pedir desculpa porque eu pedi para inserir o slide da Carol antes, mas my bad aí, Bruno. Queria agradecer imensamente vocês, foi riquíssimo as trocas aqui, aprendi muito, né? Um time heterogêneo que me trouxe assim várias visões diferentes. Queria pedir uma salva de palmas e agradecer a presença de todos.